Quando se trata de assuntos inquietantes, a posse demoníaca está no topo. Pensar que alguém pode ser assumido e controlado por um demônio é um pensamento assustador. Então aqui temos 5 casos absolutamente terríveis de pessoas aparentemente possuídas pelo diabo. Michael Taylor. Michael Taylor é o caso mais famoso da Grã-Bretanha de posse demoníaca. Michael e sua esposa Christine moravam em uma pequena cidade em Yorkshire, Inglaterra. Ele e sua esposa eram muito religiosos e eu juntei-me a um grupo de oração cristã liderado por Mary Robinson. A mulher do Michael acusou-o de ter um caso com a senhora Robinson. Ela os enfrentou durante uma reunião de oração, mas ambos negaram. Não sei o que aconteceu depois, mas Michael Taylor começou a se comportar extremamente irregularizado e desaparecido na reunião. Muitas testemunhas na igreja acreditavam que ele estava possuído pelo diabo. Mais tarde, Michael e sua esposa chegaram a um acordo mútuo, e o pensamento de ter um caso foi abandonado. No entanto, seu comportamento estranho continuou por meses até que Taylor certamente foi possuído, e visitou um padre para que ele pudesse exorcismar em outubro de 1974. O exorcismo foi realizado e durou mais de 24 horas. Dizem que o padre tirou 40 demônios do corpo de Michael. Mas antes de voltar para casa, Michael foi dito que ainda tinha um demônio muito mal escondido em sua alma, muito mal para ser removido por este padre. Ao voltar para casa, Michael matou brutalmente sua esposa. Naquela época, este foi um dos assassinatos mais terríveis na Grã-Bretanha. Ele arrancou os olhos, a língua e removeu o rosto dela. Ele até matou o cachorro de estimação. O Michael Taylor foi encontrado pela polícia a andar pelas ruas completamente nudo e coberto de sangue, gritando que é o sangue de Satanás. Ele foi condenado à prisão perpétua e não se lembra do incidente. George Lukens. O caso de George Lukens é único no fato de que ele foi alegado ser possuído por 7 demônios que só poderiam ser removidos por 7 sacerdotes. O exorcismo se tornou um dos relatos demoníacos mais infames do século XVII. Tudo começou quando George apresentou comportamento estranho. Preocupada que ele estivesse possuído, a senhora Barber, amiga dele, escreveu uma carta a um sacerdote local implorando-lhe para olhar seu amigo aparentemente possuído. A carta dizia que Lukens se deteriorou lentamente, mental e física. Frequentemente se quebrou em crises e moeu as pessoas ao seu redor. Com o tempo, as convulsões pioraram e ele adotou um tom sobrenatural. Ele começou a declarar qualquer voz rugida que ele era um diabo. Em 13 de junho, 1787 sacerdotes foram reunidos e começaram um longo exorcismo na igreja do templo em Bristol, Inglaterra. Quando o padre abriu o exorcismo cantando hinos, George Lukens caiu em um ataque violento, lateando e sibiando com os homens antes de gritar que este tormento de George Lukens seria 1000 vezes pior por tentar uma coisa tão estúpida como um exorcismo. Após essa explosão, Lukens foi dizer que passaram por 7 personalidades demoníacas durante o ritual do exorcismo. Então ele rugiu dizendo que era o próprio diabo. No final, de acordo com testemunhas, os demônios foram enviados de volta para Hull e George foi conduzido dessa força maligna. Julia. Em 2008, o médico Richard Gallagher, psiquiatra de Nova York, recebeu uma oportunidade única. Ele foi pedido por um bispo para fornecer uma avaliação psiquiátrica de uma mulher que afirmou ser possuída por um demônio. Durante sua avaliação, a mulher a quem ele deu o nome Julia para proteger sua identidade seria completamente normal. Mas a intervalos aleatórios ela entraria em um breve transe, seguido de raiva, durante o qual começaria a gritar com Gallagher e os sacerdotes assistentes, gritando com eles: "Você é idiota, deixa-la em paz." Os objetos caíram da prateleira da sala e Julia começou a tremer violentamente. Então, como um interruptor de luz, ela voltará ao normal e não lembrará nada disso. Após a avaliação, foi tomada a decisão de executar um exorcismo por católicos romanos, que Gallagher também participou para relatar o evento. O exorcismo começou em um dia quente de junho. Gallagher disse que, apesar do clima, a sala com os rituais sendo conduzidos ficou incrivelmente frio. Mais tarde, no entanto, quando a entidade em Julia começou a fazer barulhos estranhos, os membros da equipe descobriram que estavam suando devido a uma explosão de calor de Julia durante o exorcismo. Ela entrou em um estado transivo silencioso depois que as orações do ritual romano estão acontecendo há um tempo, embora várias vozes e sons saiam dela, um dos quais era um animal como um rongido, que parecia impossível para qualquer humano imitar. Em um momento, as vozes falaram em línguas estrangeiras, incluindo latino e espanhol reconhecidos, embora Julia só pudesse falar inglês. Julia também foi relatado ter ganhado enorme força, e apesar das irmãs religiosas e 3 outras a seguraram com toda a sua força, eles lutaram para conter ela. Também foi relatado que ela levitou cerca de meio pé no ar. Ele disse que o objetivo do artigo de Gallagher é documentar um caso contemporâneo e claro de posse demoniosa. Ele explica que mesmo aqueles que duvidam da posse demoniosa podem achar este caso bastante persuasivo. Roland Doe, eu mencionei este caso nas minhas 5 histórias do tabuleiro Ouija terríveis, mas eu simplesmente não podia deixá-lo fora. É a história de Roland Doe, famosa como a verdadeira história por trás do romance e do filme de Hollywood, O Exorcista.
Seu caso começou na década de 1940, quando, depois de perder sua tia, Holland, 13 anos, começou a usar uma placa Ouija na tentativa de entrar em contato com ela. Foi pouco depois de usar o quadro que sua família começou a notar algumas coisas estranhas. A família ouviu o som de pés marchando, objetos comuns voaram pela sala e parecia aparecer arranhões inexplicáveis em seu corpo. Objetos abençoados, como frascos de água santa e fotos religiosas, também derramariam no chão sem causa óbvia. Foi depois que Holland foi testemunhado levitando no ar com seu corpo devido à dor, sua família entrou em contato com o irreverente reverendo Luther. Schultz o deu para um exame médico, mas não foi encontrada uma explicação física para esses eventos exigentes. Roland passou uma noite em casa de Luther para ser observado por ele. O garoto dormiu em uma cama casal próxima, e o reverendo relatou que, no escuro, ouviu vibrações da cama e arranhões na parede, além de relatos semelhantes que apoiaram o relatório de sua família. Schultz concluiu que havia mal no trabalho, e o rito lutarista do exorcismo deveria ser imediatamente realizado. O primeiro exorcismo começou, mas Roland escorregou uma das mãos com as restrições que ele colocou, quebrou uma mola do colchão e cortou os braços do padre. O exorcismo foi interrompido e Roland voltou para casa com sua família. As coisas estranhas continuaram, então a família mudou-se para Santa Luísa, esperando que isso deixasse para trás o que possuía seu filho. Enquanto eles estavam lá, o primo de Roland entrou em contato com um de seus professores da Universidade de St. Louis, o reverendo Raymond J. Bishop, que por sua vez falou com o reverendo William Bowden. 2 sacerdotes visitaram Roland e consideraram-no possuído pelo diabo. A permissão do arcebispo foi dada para realizar outro exorcismo. Desta vez, embora independentemente da luta e violência de Roland, o padre continuou a realizar mais de 30 rituais. Quando eles finalmente tiveram sucesso depois que a última oração foi dito em todo o hospital que ele dormiu. O choro da angústia dos animais, seguido de um alto golpe, o cheiro de enxofre relatado pode ser cheirado no ar. Felizmente, depois do exorcismo, Roland passou a se tornar um homem casado feliz e um pai, nunca mais falar do caso. Annalise e Michael é um caso controverso, bem como o assunto de muitos relatos ficcionais de uma história trágica, principalmente o exorcismo de Emily Rose Film. Em 2005, Annalisa Michael, 16 anos, teve histórico de epilepsia e doença mental, e muitas vezes recebeu tratamento em um hospital psiquiátrico para isso. No entanto, em 1973, ela se suicidou e sua doença parecia piorar. Ela começou a beber sua própria urina, estimulou todos os artefatos religiosos e começou a ouvir vozes. Anna também não conseguiu passar por ícones de Jesus Cristo e recusou-se a beber a água de uma santa fonte. Apesar de tentar, a medicina não a ajudou. A própria Annalisa implorou a sua família para trazer um padre porque acreditava que era possuída por demônios. Embora seu pedido tenha sido rejeitado pelos pais, parecia que eles acabaram permitindo, e 2 sacerdotes locais começaram a tratá-la em 1976. Ao longo de cerca de 10 meses, o sacerdote tentou exibir os supostos demônios do seu corpo, realizando um total de 67 sessões de exorcismo, que eram cerca de 1 ou 2 por semana, algumas durando até 4 horas. Nesse ponto, Annalisa recusava cuidados médicos, comida e dizia que sua morte seria um sacrifício pelos pecados dos outros. Em 1º de julho de 1976, Annalise e Michael morreram adormecendo aos 23 anos. O relatório da autópsia afirmou que sua morte foi resultado de desnutrição e desidratação de quase 1 ano de semifome, durante o qual os ritos de exorcismo estavam sendo realizados. Ela pesava 68 libras assustantes antes de morrer, e os 2 sacerdotes e seus pais foram acusados de homicídio negligente. Agora, a parte mais assustadora. Dos 67 exorcismos que foram realizados, 42 deles foram gravados em fita, e aqui está um curto clipe do áudio durante um deles. Aviso você, mas isso é muito assustador. Isso é muito perturbador. Este é apenas um clipe curto da gravação. Se você se sentir corajoso, pode encontrar versões mais longas da fita de áudio no YouTube. Então são 5 casos em que as pessoas são possuídas pelo diabo. Curtiu o mistério? Então não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos cheios de curiosidades e enigmas fascinantes.